Eu sou a Bárbara Alice, formada em Letras Português e pós-graduada em Educação de Jovens e Adultos. Fiquei com o tema 4, as abordagens e metodologias do ensino de línguas, e como tutor tive o Luiz Leandro Gomes de Lima. A partir disso, desenvolvi o jogo das expressões sobre figuras de linguagem, a partir da BNCC, da competência 4, e do documento regional do meu estado, que é a DCRC, do Ceará. Inicialmente, coloquei alguns objetivos de aprendizagem e algumas habilidades para que fosse nos nortear para desenvolver esse material didático. O primeiro objetivo de aprendizagem, utilizei a compreensão da função estilística da figura de linguagem. O aluno ele precisa compreender a função das figuras de linguagem. O segundo objetivo, eu utilizei a relacionar os usos das figuras de linguagem ao contexto comunicativo. Os alunos também precisam entender que as figuras de linguagem ela está no contexto comunicativo, seja oral ou escrito. E como terceiro ponto, eu utilizei a habilidade EF67, LP38, que é analisar os efeitos do sentido do uso das figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. E as habilidades abordadas foram desenvolver as habilidades de escuta, leitura e oralidade, compreender o sentido das palavras ou expressões para desenvolver o repertório linguístico e promover o letramento de vocabulários da língua portuguesa. A partir desses pontos, iniciei o meu material didático. Para iniciar, eu subdividi esse material em 4 etapas, em 4 módulos. O primeiro foi sobre as figuras de linguagem como recurso linguístico da língua portuguesa. O segundo módulo sobre os tipos de figuras de linguagem. O terceiro módulo sobre o desenvolvimento cognitivo a partir do jogo da memória. E o quarto módulo são o jogo das expressões, que é o jogo em si. Iniciei com as figuras de linguagem como recurso linguístico da língua portuguesa, fazendo uma breve abordagem sobre a importância desse recurso para a língua portuguesa, para a comunicação, não é isso? Então, a temática ela foi escolhida porque são recursos realmente que necessita de um olhar a mais do professor para com os alunos, e a partir disso eu utilizei como um recurso para desenvolver a comunicação desses jovens, até porque o foco desse material didático é no fundamental anos finais, em um momento em que os alunos estão aprendendo a desenvolver a comunicação expressiva. Então, pensando nisso, eu utilizei as figuras de linguagem como esse recurso para poder melhorar a comunicação dele, tanto escrita quanto oral. E também para desenvolver o contexto além da sala de aula, no seu dia a dia social. E, segundo a BNCC, as figuras de linguagem elas devem ser trabalhadas de diversas formas, né? Ela tem vários objetivos, como desenvolver as competências da leitura crítica, a compreensão textual, a produção expressiva e a análise linguística. Então, pensando nisso, eu elaborei esse material didático para que os alunos conseguissem aprimorar esses sentidos. O segundo módulo foi os tipos de figuras de linguagem, né? Fiz a abordagem, a classificação das figuras de linguagem, né? Mostrei que são divididas em 3 partes, né, as figuras de linguagem, porque são diversos tipos, e então a gente fez essa repartição para que os alunos consigam compreender melhor. Então, classifiquei em figuras de palavras e pensamentos, figuras de construção e figuras sonoras, e foquei, né, fiz uma observação para que os alunos compreendam que o nosso foco nesse primeiro material é dar ênfase nas principais figuras de linguagem de palavras e pensamentos. Fiz uma breve revisão sobre as figuras de linguagem, coloquei um vídeo para que os alunos consigam compreender melhor o sentido dessas figuras de linguagem e entendam a função dela no contexto comunicativo. Aqui serão trabalhadas as principais figuras de palavras e pensamentos, por ter uma quantidade enorme de figuras de linguagem, eu utilizei as principais, né, fui afunilando para que os alunos consigam compreender primeiro, inicialmente, essas figuras principais, para que depois conheçam as outras, né? Então, vamos fazer o uso da metáfora, metonímia, hipérbole, antítese, prosopopeia, onomatopeia e o eufemismo. Essas serão as principais figuras de linguagem abordadas neste material didático. No módulo 3, que é o desenvolvimento cognitivo a partir do jogo da memória, eu fiz uma explanação sobre a importância do jogo da memória com os alunos, uma metodologia diferenciada em que os alunos eles precisam compreender de uma forma diferente
esse conteúdo, né, e uma forma estratégica para que eles consigam desenvolver essas competências. E a partir disso, coloquei algumas habilidades que serão abordadas ao longo desse conteúdo para que os alunos consigam desenvolver. No módulo 4 é o jogo das expressões, é o jogo em si, é um jogo da memória, em que os alunos eles irão reconhecer as figuras abordadas. Foi colocadas as principais figuras de linguagens e a partir delas eles iriam reconhecer a partir de frases em que os alunos eles iriam identificar a frase a partir do sentido das figuras de linguagem. Então, é um jogo em que vai passando por etapas. Então, a cada nível que o aluno ele vai acertando, ele vai passando até chegar na última figura de linguagem abordada. Ao finalizar a etapa, ele conclui e vence o jogo. E se tem a opção de, caso ele queira iniciar o jogo novamente, ele pode iniciar. Caso não, encerra o jogo ali. Então, é um jogo muito dinâmico, jogo prático, para que os alunos consigam compreender melhor este conteúdo. Espero que tenham compreendido. Obrigado pela atenção